Meus irmãos, muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus continue nos guardando, nos abençoando, que nesse dia possamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que possamos olhar as coisas com os olhos do Senhor. Já pensou nisso? Hoje nós estamos no capítulo 13, de Números. E um texto que nós conhecemos, mas não vou dizer o texto, mas a história nós conhecemos, que é a história dos espias, que Moisés manda 12 homens para ir olhar a terra, ver como que a terra é a terra que Deus o havia prometido, é, é, como ela era. Será que era como tudo que Deus falou? Então, o que nós pensamos, e o que nós possamos pensar nesse dia abençoado que o Senhor nos concede, é como nós estamos olhando para as promessas do Senhor. Porque a terra de Canaã não era simplesmente uma terra onde o povo iria conquistar. A terra de Canaã era o sinal da promessa de Deus. Deus havia prometido, Deus havia garantido que daria a eles a terra. Então Moisés diz a eles: olha, vão lá e vê a terra que Deus nos dará, a terra que Deus nos prometeu. E a gente vê que cada um traz um relatório, ou principalmente dois relatórios diferentes, 2 homens um relatório, 10 outro relatório. Mas antes disso, Moisés vai dizer no versículo 20 para que o povo vá, vejam, mas ele coloca uma frase aqui muito, muito interessante no versículo 20, finalzinho do versículo 20, finalzinho não, no meio do versículo 20, dizendo assim: sejam corajosos. Sejam corajosos. Então nós precisamos ter essa percepção que quando nós vivemos as situações, quando nós estamos nas mãos do Senhor, buscando viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas, aquilo eu preciso, para olhar para as promessas do Senhor, eu preciso ser corajoso. Porque quando Deus nos dá uma promessa, nós temos a plena convicção, ou pelo menos precisamos ter a plena convicção, de que Ele cumprirá. Primeiro, porque Ele não é Deus que minta. E segundo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As suas palavras se cumprem, as suas promessas se cumprem. Então nós não temos dúvida disso. A questão que precisamos observar e analisar com calma é a questão da coragem. Porque o povo foi na terra, o povo espiou, viu que a terra era tudo aquilo que Deus havia dito, a terra maravilhosa, uma terra onde realmente era produtiva, uma terra onde manava leite e mel, os cachos de uva 2 homens precisavam para carregar, e eles não tinham dúvida disso. Mas eles esqueceram de olhar para aquela terra como promessa de Deus. E eles começaram a olhar para aquela terra com os seus próprios olhos. Então, quando eles olharam para tudo aquilo, eles se sentiram simplesmente como gafanhotos, como algo tão pequeno diante de tudo aquilo, de repente não se sentindo merecedor, de repente não se achando digno e de repente se olhando: eu não tenho condições de conquistar isso, eu não tenho condições de ter isso. E se nós pararmos e pensarmos, realmente o povo estava certo. Os 10 espias que trouxeram esse relatório, eles não estavam errados. Eles estavam completamente certos. Por quê? Porque eles não tinham condições de dominar aquela terra. Eles não tinham condições de conquistar até aquela terra. Primeiro, que os homens que estavam lá, como eles dizem, eles os viam como gigantes, que eles pareciam gigantes. Então, realmente, eram homens, podemos pensar assim, de um povo que acabava de sair do Egito, era um povo que não tinha muita tática de guerra. Era um povo que não sabia muito sobre guerra. Quem sabia sobre guerra nesse processo era Moisés. Moisés era um guerreiro, mas o povo não. Então, o povo, se fosse enfrentar aqueles homens de frente a frente, seriam destruídos. Olhar para aquela terra como merecedor, realmente Israel não merecia. Pelo pouco que já tinha passado no deserto, não merecia aquela terra. Então, o relatório deles não estava errado, como também o de Josué e Caleb não. A questão é que os 12 espias olhavam segundo os seus olhos, segundo as suas forças, e diante disso realmente eles não tinham condições. Já Josué e Caleb olhavam também, entendia a sua limitação, entendia todas as suas questões, mas eles estavam olhando com o olhar de Deus, como foi Deus que nos prometeu. E se Deus nos prometeu, Ele nos dará. E se Deus garantiu, Ele nos dará. Então,
O que o povo precisava e o que nós precisamos muito nos dias que nós estamos vivendo, ou em todo o tempo que vivemos, é de coragem. Coragem para olhar para as situações com o olhar do Senhor, entendendo que é Deus que nos dará. Porque para confiar em Deus precisamos de coragem, porque não é qualquer um que confia, não é qualquer um que descansa no Senhor. E o povo, os 10 espias, preferiram olhar segundo a sua ótica, preferiram olhar segundo os seus recursos. Josué e Caleb preferiram olhar segundo a ótica de Deus. Eles preferiram olhar aquilo segundo a palavra a qual Deus havia prometido. E nós? Como nós temos olhado para as situações? Sei que cada um de nós temos vivido alguma coisa. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma questão ou outra. Como? Temos tido coragem para falar, olha, Deus prometeu, Deus é na minha vida, Deus é comigo. E se Ele está comigo, grandes coisas virão. Se Deus está comigo, 2022 pode ser um ano abençoado em nome do Senhor Jesus. Se Deus está comigo, não vai ser as dores, não vai ser as dificuldades que vão me limitar. Porque de repente eu sou limitado. De repente eu sei que eu sou fraco. Mas o meu Deus não. O meu Deus é forte. Amém, irmão? Que possamos pensar nisso. Como temos olhado para as coisas. Sabemos que hoje vamos viver muitas coisas. De repente já vivemos muita coisa. O final de semana está aí, vamos viver muitas coisas. Como temos sido? Como tem sido a nossa disposição para olhar para as situações? É simples analisar. Se murmuramos, é porque temos sido como os 10 espias. Se agora sentimos a dor e entendemos que Deus está na direção, que eu creio e confio e deposito a minha confiança nele, grandes coisas Deus tem para fazer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos continue guardando poderosamente. Fiquem todos com Deus.